A situação de secagem, que a gente chama-se seca-aeração, coisa assim, ela é uma situação intermitente. O que é uma situação intermitente? Uma situação que às vezes pode, às vezes não pode. Às vezes dá e às vezes não dá. Então, são situações intermitentes. A secagem com secador é uma situação contínua, ou seja, o domínio é teu. Então, fica bem mais fácil de trabalhar. E, em hipótese alguma, assim, e para os volumes que a gente trabalha também, o secador ainda é a melhor situação. O que acontece, que a gente vê, assim, e aí vamos pegar um pouco a parte conceitual e a prática, é que a gente, na verdade, tem que tirar mais coisas do secador. Então, hoje, a nossa fonte de energia, e para quem, se alguém aqui trabalha com caldeira, percebe que o rendimento do secador é muito maior, certo? Apesar de, digamos, o custo da caldeira é bem elevado, né? Porque ele não tem uma oscilação de geração de calor. Decorrente disso aí que veio, então, hoje, muito nos secadores e os fabricantes possibilitar uma automação de secador a lenha. Ou seja, tu tem uma fonte contínua. Pegamos um secador aí de 100 toneladas horas, ele precisa mais ou menos em torno de 480 milhões de quilocalorias horas para dar 100 toneladas, baixando 5 pontos, certo? Quando eu boto lenha demais no meu secador, certo? Eu vou gerar, digamos, 7 mil ou 8 milhões de quilocalorias hora. Essa diferença dos 4.800 para os 7, isso é desperdício. Eu estou gerando caloria que eu não estou precisando, que eu não estou absorvendo. Então, isso eu estou queimando lenha de forma desnecessária. Então, eu estou gastando lenha, certo? Em contrapartida, quando eu começo a restringir a entrada de ar e pensando só na temperatura de secagem, eu estou perdendo capacidade de secagem. Ou seja, então eu tenho o quê? Quando eu boto lenha demais, eu gasto mais lenha. Quando eu começo a fechar as entradas de ar, eu mantenho a temperatura, mas eu perco a vazão, que é o fator extremamente importante para complementar a secagem, né? Que é a quantidade de ar que passa pelo secador. Então, o importante é ter esse equilíbrio, certo? Esse equilíbrio na secagem. O que aconteceu e o que acontece para nós no mercado, e quando eu falo isso é generalizado, não é aqui no grupo, né? Nós acostumamos a trabalhar com o secador olhando sempre o que é temperatura e não pressão de trabalho. Então, o secador a gente tem que olhar a temperatura em decorrente do cuidado com o grão, certo? E a pressão do secador em relação à vazão que eu preciso. Então, quando eu tenho um trocador de calor, isso eu consigo fazer muito fácil, certo? Agora, quando eu tenho uma intermitência de abastecimento, que é a lenha, eu oscilo muito isso. E o que a gente enxerga? A gente enxerga sempre que é a temperatura, não a pressão. Então, o cara fica lá abrindo e fechando as venezianas. E isso baixa o rendimento do secador, certo? Então, o secador a lenha, ele tem que ter uma alimentação contínua de lenha, mantendo a temperatura de trabalho, a geração de quilocalorias, que para o secador de 100 toneladas é 4.800.000, e aí tu vai tirar o máximo dele, certo? E olhando desta visão que as indústrias começaram o quê? Automatizar a lenha, certo? Ou seja, fornalhas com automatização de abastecimento à lenha. Por quê? Para ter a continuidade de uma fonte contínua. Nós já tentamos colocar gás. O gás ele é muito volátil na questão do preço. Está alto, está baixo, tudo mais. Mas toda conta que tu faz no gás, ela acaba não fechando, ela acaba custando caro. Então, o gás a gente geralmente usa em produto nobre, tipo milho pipoca, feijão, coisa assim, que hoje os caras já estão usando fornalhas com trocador de calor, certo? Para secar feijão e tudo mais. Então, assim, voltando só ao que tu falaste, quando tu vai para uma seca-aeração e tu pega uma safra, onde a safra é muito úmida, o cara já se atrapalha, certo? Aí ele já bota em risco o processo. Então, o secador ainda é uma questão que a gente consegue dominar, certo? Se está faltando secador, vamos botar mais um secador.